Olá, como vai? Tudo bem? A paz de Jesus Cristo, Evangelista Renato, trazendo o vídeo um pouquinho atrasado essa semana, né? Alguns contratempos, mas já resolvido. O, Essa semana é a sétima lição do primeiro trimestre, né, desse ano, da revista Betel. Estamos tratando sobre o movimento pentecostal, as origens, né, as influências do movimento pentecostal, e nessa sétima lição tratar do movimento Rolines, né? Do movimento de santificação, o movimento de santidade. Mas antes, eu quero te pedir duas coisas. A primeira coisa é que você curta esse vídeo, compartilhe, comente, dá uma força aí para esse vídeo chegar para mais pessoas e o YouTube entender que o vídeo tem relevância. E a segunda coisa é você ter um pouco de paciência antes de eu falar do movimento Rolines em si, porque não tem como falar sobre o movimento Rolines, o movimento de santificação ou de santidade, sem primeiro falar sobre dois grandes avivamentos que acontecem nos Estados Unidos, né? O primeiro é justamente o primeiro grande despertamento, e o segundo, o grande despertamento. São dois movimentos de avivamento que acontecem nos Estados Unidos. O primeiro grande despertamento acontece no começo do século XVIII, lá para os anos de 1720, e vai até 1700 e mais ou menos 1780, né? Já arrefecendo, já perdendo a força. E ele acontece em paralelo com o movimento petista, ou pietismo, na Europa, né? Aquele avivamento que acontece primeiro na Alemanha, e também o avivamento que o John Wesley ele começa a fazer lá na Inglaterra, né? Mais ou menos acompanha nesse paralelo aí. O grande despertamento, eu vou falar só da parte americana, porque é a parte que nos interessa mais, até porque eu já falei de John Wesley na semana passada. O grande despertamento, o primeiro grande despertamento acontece nos Estados Unidos, primeiro por vários motivos, né? O que causa esse grande despertamento? As causas são, primeiro, o relativismo, né? O relativismo espiritual. As pessoas deixam de frequentar os cultos, deixam de frequentar as igrejas, primeiro por causa do racionalismo e do iluminismo, né, que torna a religião, de uma maneira geral, mas principalmente o cristianismo, como se fosse algo irrelevante para algumas pessoas, que acham que não precisam mais seguir uma religião, e principalmente o cristianismo, e as pessoas abandonam as igrejas. Primeiro por causa do racionalismo e do iluminismo. E segundo, porque as pessoas queriam cuidar da sua própria vida da maneira que elas bem quisessem, né? Então, as pessoas vão cuidar das suas vidas. Primeiro, elas querem ganhar dinheiro, querem conquistar riquezas. Segundo, cresce muito a imoralidade e também os vícios, né, nas colônias inglesas nos Estados Unidos, né? As colônias da Nova Inglaterra. E aí as igrejas elas começam a abrir exceções para que as pessoas possam voltar a frequentar os cultos. Elas abrem exceções, né, que as pessoas pudessem ser crentes, frequentar as igrejas, na verdade, mesmo não sendo crentes, mesmo não sendo convertidos, as pessoas podiam estar nas igrejas. E também há uma grande discriminação, pode-se dizer que há uma grande discriminação nas igrejas, principalmente do povo mais humilde, do povo mais pobre, porque o povo vai empobrecendo, porque também vai avançando a Revolução Industrial, e a Revolução Industrial de início ela traz um grande empobrecimento na população, primeiro da Europa e depois dos Estados Unidos, porque muitas pessoas com a Revolução Industrial elas perdem seus empregos no campo principalmente e não conseguem empregos na indústria porque não estão adequadamente preparados para trabalhar na indústria. Então há o empobrecimento da população e as pessoas querem ganhar dinheiro, querem enriquecer. A questão do pecado
e da salvação é relativizada. As igrejas começam a abrir as portas de uma maneira, pode-se dizer até leviana, com aquela conversa de venha como estiver, fique como quiser, e começa a dar mais atenção principalmente às pessoas que têm mais posses, mais dinheiro. Não sei se eu te lembro alguma coisa, né? E inclusive as pessoas que têm mais dinheiro, de famílias mais ricas, elas conseguem até assentos fixos, permanentes, dentro das igrejas evangélicas ali na frente, né? Próximo ao púlpito, que eram os lugares de destaque, por terem mais uma situação financeira melhor. E também a única coisa de que essas pessoas são privadas, né? Os que não são convertidos e frequentam os cultos, são de participar da Santa Ceia. Mas acontece que no decorrer do tempo isso acaba também sendo relativizado e as pessoas participam da Santa Ceia de qualquer maneira. E dentro desse contexto surgem dois grandes pregadores, surgem vários pregadores, mas como eu estou fazendo só um resumo, vou falar de dois grandes pregadores. Um que é calvinista, que é o Jonathan Edwards, que ele começa a pregar de maneira incisiva e muito aguda contra o relativismo, contra o pecado, e argumentando que as pessoas precisavam buscar um compromisso mais estreito com Deus, né? Ter um compromisso de mais santidade com Deus. E a pregação do Jonathan Edwards, ele alcança muitas pessoas dentro dessas igrejas. Ele assume o lugar do seu avô numa das igrejas dessas colônias, e ele começa, esse movimento ele acontece mais no Nordeste e no Norte e Nordeste dos Estados Unidos, mais ali próximo ao mar, né? Próximo ao Oceano Pacífico, e ele começa a pregar sobre a necessidade do crente ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de santidade, de santificação com Deus, de uma maneira muito aguda, muito incisiva nas igrejas. E isso vai atraindo muitas pessoas para os cultos da igreja que o Jonathan Edwards dirigia, inclusive também nos trabalhos feitos fora da igreja, fora, eu digo assim, no ar livre, né? No ar livre. E aí o Jonathan Edwards ele consegue muito sucesso e alcança uma multidão de pessoas que começam a repensar as suas vidas, principalmente a questão da vida espiritual. E um outro grande pregador que vem da Inglaterra, que é um pregador chamado itinerante, né? Que é o George Whitefield, né? Que era o grande companheiro do John Wesley, e ele vai vir para os Estados Unidos, vem para a América, e ele começa a pregar de forma mais teatral, né? E quando eu falo de forma mais teatral, é de forma teatral mesmo. Ele praticamente introduz as artes cênicas, né, dentro da igreja. E também a pregação do George Whitefield surte muito efeito, atrai muitas pessoas são convertidas, se voltam novamente para a necessidade de cuidar das suas vidas espirituais, e aí há uma grande diferencial, porque as pessoas não se preocupam mais em ler a Bíblia só na igreja, mas elas se preocupam também em ler a Bíblia dentro das suas casas, fazerem seus cultos domésticos. Então há um grande despertamento espiritual nessa parte específica dos Estados Unidos, com o primeiro grande despertamento. Há vários pregadores, mas os que mais se destacam nesse período é justamente o Jonathan Edwards, até com um sermão que é muito conhecido, que é Pecadores na Mão de um Deus Irado. E ele nem consegue acabar de pregar essa mensagem na igreja, porque no meio da mensagem as pessoas já estão desesperadas, correndo para frente do púlpito, se ajoelhando e se convertendo, se aceitando, né, e voltando, né, para Cristo, se voltando para Cristo. Da mesma maneira acontece com o George Whitefield, na sua maneira mais teatral, né, mais cênica.
de pregar a palavra de Deus. Então, o grande avivamento acontece nesse primeiro período, do primeiro grande avivamento. E uma outra coisa que é interessante, uma outra característica do primeiro grande avivamento é que eles começam a aceitar nas igrejas tanto os pobres, tratar da mesma maneira que tratam os ricos, também os negros, tanto os escravizados como os alforriados, têm lugar também nas igrejas já nesse período, mesmo antes da abolição da escravatura nos Estados Unidos, que acontece em 1865, né? Porque esses dois grandes avivamentos ele tem um teor abolicionista também. Aí começa a se falar em abolição. E as mulheres, que são maioria na igreja, têm também uma situação de mais destaque nesse primeiro grande avivamento, nesse primeiro grande despertamento. E também cresce o número de homens que passam a frequentar as igrejas. E as pessoas passam a... Saem do domingo no culto, algumas pessoas, segundo a história, não conseguem nem mais dormir à noite, no começo desse grande despertamento, porque pensam realmente nas suas vidas espirituais e como vão fazer, o que elas devem fazer para ter uma vida realmente com Deus. É uma vida de intimidade, de santidade, de santificação com Deus. Né? O primeiro grande despertamento é mais ou menos um resumo. Tá? O segundo grande despertamento foi o que mais influenciou o movimento de santificação, porque ele já acontece no começo do século XIX, principalmente por causa dos metodistas, ou metodismo. Ele sofre uma grande influência arminiana, ao contrário do que acontece no primeiro, que sofre uma influência tanto calvinista como arminiana, mas mais calvinista. Né? O grande personagem do primeiro grande despertamento é o Jonathan Edwards. O segundo grande avivamento acontece no começo do século XIX, também mais ou menos nessa época aí, dos 1810, 1820, né? Nesse começo. E ele é principalmente arminiano, porque ele é um movimento muito influenciado pelas ideias do John Wesley, principalmente pelas ideias do John Wesley, né? As ideias abolicionistas, o sufragismo, né? O sufragismo, que é o direito de eleição, de votar, as causas sociais, as causas sociais dos órfãos, das viúvas, são abertas escolas teológicas, surgem outras denominações nesse período, além das denominações mais tradicionais, as denominações que se fala presbiteriana, congregacional, anglicana, surgem outras denominações nesse período. Os pregadores saem daquele contexto do Nordeste e do Norte dos Estados Unidos e eles partem para o Oeste americano, porque depois que os Estados Unidos conseguem a independência da Inglaterra, eles começam a explorar mais o interior, né? Eles partem do litoral mais para dentro dos Estados Unidos, principalmente para o oeste, e aí vão pregadores itinerantes, né? Junto com os exploradores, e o evangelho começa a se espalhar de uma maneira grandiosa nos Estados Unidos, fazendo com que os Estados Unidos se torne um país cristão, denominado cristão, né? Por muito tempo o paganismo não teve muita entrada nos Estados Unidos, né? O paganismo começa a entrar nos Estados Unidos a partir do século XX, né? Principalmente a partir da década de 1960 para cá, da década de 1960 para cá. Mas no segundo grande despertamento, aí surgem grandes pregadores, Charlie Finney, o Peter Cartwright, deixa eu ver mais um grande pregador, né, que são pregadores que vão entrando Estados Unidos adentro, James Taylor, e não é Del Cantor não, tá, irmãos? James Taylor, vão entrando
oeste adentro, pregando, formando igrejas, implantando templos. Então é uma expansão da confissão arminiana e do metodismo nos Estados Unidos. Os presbiterianos também pregam, os calvinistas também pregam, mas o arminianismo, né? A confissão arminiana, ela vai tomando conta dos Estados Unidos, principalmente por causa das convicções teológicas e das ideias sociais do John Wesley, né? Muito influenciado pelas igrejas metodistas, e eles vão ganhando o interior dos Estados Unidos, e é um grande avivamento. Eles alcançam milhares de pessoas são alcançadas por causa do segundo grande despertamento que acontece no começo do século XIX. Agora, sobre o movimento de santidade, ou o movimento de santificação, o movimento de santificação ele começa nos Estados Unidos em meados de 1830. Então ele segue, né, o grande despertamento começa no começo do século XIX, e o movimento Holiness, o movimento de santificação, segue praticamente essa influência, né, do metodismo nos Estados Unidos. A partir de 1830, parte ali de Ohio, né? Parte ali do estado de Ohio, e eles começam a promover as doutrinas, né? A teologia wesleyana da perfeição cristã, que o homem, o cristão, ele pode ser alcançado pela segunda graça, né? Primeiro a graça da salvação, e a segunda graça, a graça da santificação, a graça da santidade. E há várias pessoas envolvidas nesse movimento, no movimento Holiness, no movimento de santificação, que também é conhecido como movimento da vida superior, né? E ele é desencadeado por pregadores avivalistas, principalmente norte-americanos. Isso acontece principalmente nos Estados Unidos. Nomes como James Cowley, mas quem aqui? Deixa eu lembrar aqui. O Asa Mahan, o Charlie Finney ainda está na ativa nesse contexto histórico, mas os grandes personagens do movimento Holiness, do movimento de santificação, é o doutor Walter Palmer e a sua esposa Phoebe Palmer. E eles começam então esse grande movimento nos Estados Unidos, partindo para o oeste americano também, seguindo essa ideia, né, de fazer tendas, né, várias tendas, onde são realizados os cultos, os acampamentos de avivamento, onde são realizadas grandes pregações avivalistas, com a influência da confissão arminiana, principalmente da confissão metodista. Na década de 1840, eles partem também para a Inglaterra para promover esse avivamento na Inglaterra, só que eles não são muito bem recebidos na Inglaterra, não. E justamente não são bem recebidos pelas igrejas metodistas, né? As igrejas wesleyanas e as igrejas metodistas não os recebem bem num primeiro momento, mas com a insistência deles pregarem e de fazer esse movimento na Europa, né? A Phoebe Palmer, que era uma pregadora leiga, né? Uma líder que é considerada leiga, porque ela não tinha uma formação teológica, acaba se destacando, fazendo as reuniões de santidade, e começa a fazer publicações dessas reuniões, né, num periódico, e influencia a Europa, né, se torna uma evangelista que vai influenciando a Europa e também influenciando a América do Norte.
Bom, as grandes características, características do movimento, do movimento de santificação. Primeiro eu vou falar aqui dos propósitos. Os propósitos do movimento de santificação são os seguintes aqui, eu anotei aqui. Primeiro, uma experiência da santidade. Despertar para uma vida de santidade contínua. O primeiro objetivo, o primeiro propósito desse movimento era fazer com que houvesse um despertamento para uma santidade contínua. O segundo propósito era uma integração social e cultural, responder às questões sociais, por exemplo, a libertação dos escravos, a abolição dos escravos, e também o terceiro propósito é evangelização. Eles não se preocupavam só, ao contrário do que acontece no primeiro grande despertamento, que há uma preocupação em trazer o crente de volta para as igrejas, de volta para uma vida, de intimidade, de santidade com Deus. No segundo grande despertamento e no movimento de santidade, há uma preocupação também de evangelizar, né? Aí se começa a fazer as grandes missões partindo dos Estados Unidos para países da América Central, países mais desconhecidos, lugares mais esquecidos, lugares como é que eu vou dizer, menos visados, e também evangelizar propriamente dentro dos Estados Unidos, ganhar o maior número de pessoas para Cristo dentro da nação americana. Esse é o grande propósito de evangelização do movimento de santidade. E um grande propósito também do movimento de santidade é uma vida de oração. Eles se preocupavam e incentivavam a prática de oração como meio de fortalecimento espiritual, que faz todo sentido, né? E eu também anotei aqui umas características do movimento Holiness, do movimento de santidade. Anotei aqui 10 características, não sei se vai dar para dizer todas, que eu não quero, né? Mas a primeira característica que eu anotei foi a ênfase na santidade, a crença que todos os cristãos podem atingir um estado de perfeita santidade, a experiência do segundo trabalho da graça, um momento específico onde o crente recebe o poder. Primeiro ele é salvo, e o segundo trabalho da graça é o crente poder receber poder para viver em santidade. A terceira característica é a prática comunitária, encorajamento à formação de comunidade de fé que apoia a santidade. A quarta característica é a educação teológica, a instituição de seminários e escolas que ensinam sobre a santidade, especificamente sobre a santidade. Movimento de avivamento, conexão com avivalmentos que buscavam renovação espiritual. Aqui começam as grandes cruzadas evangelísticas, né? Nesse período do século XIX, começam as grandes cruzadas evangelísticas, que foi uma marca das Assembleias de Deus por muitos anos, né? Hoje quase não se vê mais, mas as grandes cruzadas evangelísticas foram uma marca, né, das Assembleias de Deus no Brasil por muitos anos. Outra coisa também, envolvimento social, participação em questões sociais, como lutar contra... a maior parte dos Holidays, né? O 100% dos Hollanders que faziam parte do movimento da santidade eram abolicionistas e sufragistas. Eles lutaram tanto pelo direito à liberdade dos escravos, como também pelo direito ao voto de qualquer cidadão, né? Outra coisa, muitas publicações e conferências, né? Eles publicavam quase de tudo, né, que tinha a ver com santidade. Produção de literatura, em órgãos de comunicação que iam disseminar as suas ideias, publicavam nos jornais, publicavam em periódicos, publicavam livros, publicavam textos e espalhavam isso por todos os Estados Unidos. Uma contraposição, isso é uma parte assim, que eu pessoalmente considero negativa, uma contraposição a outras correntes. Por exemplo, os metodistas começaram a pregar que eles eram cegos, e por isso que o calvinismo,
os enganou por muito tempo, né? Porque eles eram arminianos agora e eles diziam, não, enquanto nós éramos cegos, o calvinismo nos enganou. E fizeram até músicas, né, com esse tema. E apesar de eu achar engraçado agora e tá rindo, né, não foi uma coisa muito legal, não. Isso é uma coisa negativa do movimento. E a grande influência no pentecostalismo, né? O movimento Holiness, o movimento de santidade, vai influenciar de maneira muito poderosa o movimento pentecostal, que acontece praticamente em seguida. As grandes vitórias do movimento de santificação acontece em 1865, logo no final da Guerra Civil, da Guerra de Secessão Americana, né? As grandes vitórias sociais, que em 1865, logo no final da Guerra de Secessão ou da Guerra Civil Americana, que começa em 1861, termina em 1865 e termina com a abolição da escravatura nos Estados Unidos pelo então presidente Lincoln, né? Então, pelo presidente Abraham Lincoln, ele decreta a abolição da escravatura. Bom, então o movimento Holiness, para a gente concluir aqui rapidinho, o movimento Holiness, ou o movimento de santidade, influenciou diretamente o movimento pentecostal, que acontece no início do século XX, né? Em 1901, começa lá em Arkansas e se difunde para a Califórnia, né? Em 1906. E ele tem uma grande influência do movimento de santidade, né? Lá na rua Azusa, na Azusa Street, na rua Azusa, né? E uma grande característica, uma grande marca desse movimento é a busca por dons espirituais, também a ideia de que a santidade é uma característica essencial do crente. A busca pela santidade tem que ser uma característica essencial do crente. E essas ideias são fundamentadas e acabam influenciando muito o surgimento das igrejas pentecostais a partir do século XX, né? Então, as igrejas pentecostais elas sofrem uma grande influência do movimento de santidade, do movimento Holiness, o pentecostalismo, né? O movimento pentecostal sofre essa grande influência. E lembrando que as missões feitas no Brasil, o evangelismo feito no Brasil, são feitos principalmente por missionários enviados vindo dos Estados Unidos. Veja que o Daniel Berg, a Frida Wingren, Gunnar Wingren, eles vêm dos Estados Unidos, né? São suecos, mas vão para os Estados Unidos, já experimentam o pentecostalismo lá na Suécia, vão para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos eles vêm para o Brasil e fundam as Assembleias de Deus, né? E outros missionários que fundaram as igrejas tradicionais, vamos dizer assim, né? Batistas, presbiterianos, metodistas, pode ser metodista, que é uma igreja tradicional, apesar de ser uma igreja que pode ser considerada pentecostal, né? Uma igreja arminiana, ela é de confissão arminiana, não é de confissão calvinista, como congregacional, como presbiteriana e como batista, mas são também trazidas para o Brasil através de missionários vindo dos Estados Unidos. E as Assembleias de Deus, que é uma de confissão também arminiana, fundada no Brasil por pessoas que experimentam dessa grande experiência do movimento de santidade, do movimento de santificação nos Estados Unidos, que dá origem, quase que imediatamente, com pouco tempo de espaço entre um movimento e outro, pouco tempo de espaço entre o movimento de santidade, surge o movimento pentecostal nos Estados Unidos, do qual se origina
as Assembleias de Deus, se origina a Deus é Amor e outras igrejas consideradas pentecostais, né? Então, a doutrina, a teologia wesleyana, a teologia do John Wesley, a teologia metodista, ela tem uma grande influência na formação das igrejas evangélicas pentecostais, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. E também tem uma grande influência na formação da nação americana. A nação americana ela tem uma grande influência tanto religiosa como social da doutrina pentecostal. A maioria das igrejas americanas hoje são igrejas consideradas pentecostais, que têm uma grande influência do wesleyanismo e do metodismo e do movimento de santificação, do movimento de santidade, que tem também essas influências. Inclusive, se eu não me engano, hoje a maior igreja evangélica americana que tem o maior número de membros nos Estados Unidos é justamente a igreja metodista. E aí a igreja metodista ela parte aí para várias vertentes, né? Metodista wesleyana, metodista episcopal, metodista ortodoxa, mas que tem as suas vertentes, as suas influências no metodismo, que influenciou o segundo grande despertamento americano, do que nós já falamos aqui brevemente, que influencia também o movimento de santidade, através do George Fielding, da irmã Phoebe, do seu esposo, de outros grandes pregadores, de outros grandes avivalistas que trouxeram à tona, né, esse movimento pentecostal e que acabaram formando a nação americana. Inclusive, a guerra civil americana, ou a guerra de secessão americana, ela acontece justamente pela questão do abolicionismo nos Estados Unidos, porque a parte sulista não queria o abolicionismo e a parte do Nordeste, do Norte americano, queria o abolicionismo, queria cumprir a Constituição, fazer com que todos os homens debaixo do sol, né, do céu americano, né, sob o céu americano, fossem livres. E uma das características do movimento de santificação, do movimento online, era que qualquer pessoa poderia participar dos cultos do movimento de santificação, fosse homem, fosse mulher, fosse negro, né, de pessoas de pele preta, de pele negra, e também os chineses, que eram também muito discriminados já nessa época nos Estados Unidos. E uma dos grandes, para a gente concluir aqui, que tem muita coisa para falar, a gente vai, né, trazendo muita coisa para falar, e um dos grandes benefícios, a expansão americana foi o grande fator da expansão desse movimento nos Estados Unidos, através das ferrovias, através do desbravamento do interior, né, americano, principalmente partindo para o oeste americano, como você vê nos filmes hoje, né? Todo lugar, todo filme que você vê, quase todo filme que nós vemos aqui sobre o oeste americano tem um pregador, porque faz parte realmente da cultura religiosa dos Estados Unidos, porque toda a expansão americana era acompanhada de uma igreja ou, no mínimo, de um pregador, né? E o pregador era considerado muito resistente, inclusive, às grandes tempestades. Quando todo mundo se escondia das grandes tempestades, dizia a tradição americana que na rua, pelo menos, havia um pregador na chuva. Todo mundo podia estar se escondendo, mas na rua havia os grilos e um pregador, mesmo com a chuva, porque ele era considerado muito resistente nas suas pregações, né? E as pregações eram feitas da maneira que o George Whitefield fazia na Inglaterra e depois o John Wesley fazia, era feito ao ar livre. O pregador não escolhia
lugar para pregar. Ele pregava onde ele tinha oportunidade, onde ele tinha espaço. Se ele pudesse pregar dentro de uma igreja, ele pregava dentro de uma igreja. É uma grande característica do movimento de santidade e do segundo grande despertamento acontecido nos Estados Unidos. O pregador, se ele pudesse pregar numa igreja feita de madeira, ele pregava numa igreja feita de madeira. Se ele pudesse pregar numa igreja feita com tendas, né, de lona, ele pregava numa igreja feita de tendas. Mas se ele não pudesse fazer isso, ele pregava em qualquer lugar, na rua, ele pregava em praça pública, ele pregava num espaço ao ar livre. Ele era foi uma das grandes características do segundo grande despertamento americano, né, do segundo grande despertamento cristão evangélico americano, e também do movimento de santidade. Então, era isso que eu tinha para dizer. Espero que eu te ajude a você dar sua aula, ou você, né, chegar na sua classe já com mais ou menos com conhecimento do que é o movimento Holiness, um movimento de santidade. E espero que você seja abençoado por esse vídeo, tá? Deus te abençoe, muito obrigado pela sua atenção, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.